Olá pessoal, um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Neste vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre ética e política. Ora, para refrescar um pouco a memória de quem já acompanha a teoria política na universidade, ou então através de algumas informações importantes que podem ser acessadas inclusive na rede mundial de computadores, através do YouTube, através de alguns canais importantes que falam sobre política, vocês já sabem, têm conhecimento de que Maquiavel separou a ética da política. A política não necessariamente deve andar junto da ética. E claro, obviamente, isso marcou a teoria do poder, né, e também ajudou a alicerçar uma futura teoria do Estado, né, que veio ser aperfeiçoada posteriormente por Thomas Hobbes. Só que, mesmo na época de Maquiavel, já existia divergências em relação a essa separação abrupta de que a ética não deve permear as ações políticas, que o político deve ser frio, calculista, e que a ética deve ser colocada de lado quando, na realidade, os fins justificarem os meios, o objetivo a ser atingido com o exercício do poder político, com a manutenção do poder político, fosse justamente para viabilizar a detenção do poder de um determinado grupo ou de uma determinada pessoa. A questão é que, desde aquela época, e claro, posteriormente, né, nós já tivemos, podemos dizer assim, na modernidade, a tentativa de estabelecer outros parâmetros e tentar ver que a política não pode prescindir da ética. E no século XX, muitos autores importantes trouxeram de volta a discussão ética para a filosofia política de um modo bastante radical, que foi o John Rawls. John Rawls, na teoria da justiça, foi um autor que marcou nos anos 70, 1971, né, com sua obra Uma Teoria da Justiça, esse retorno da ética para a discussão filosófica, né, da política. Então, muito se diz, inclusive aqui no Brasil, que, muito seguindo justamente as teorizações de Maquiavel, de que nós temos que prescindir da ética, ou seja, nós não temos que associar a ética à política, que a política é uma prática, podemos dizer assim, de resultados, né? E que muito não se levou em consideração todas essas discussões sobre ética trazida inclusive por John Rawls. É como se a gente ainda estivesse vivendo uma espécie de maquiavelismo requintado, ou seja, sempre, vez por outra, a gente revisita os teóricos no Brasil, os líderes políticos influenciados por esses teóricos, a prática política em si sempre requenta Maquiavel, quando Maquiavel não deve ser mais observado no mundo de hoje, que exige ética, exige mais retidão, que a coisa pública tem uma dimensão que não se tinha justamente na época de Maquiavel e nem nas transformações posteriores do Estado. Então está sempre se requentando essas teorias de Maquiavel, em nome justamente do quê? Em nome apenas de uma intenção única: exercer e dominar o poder excluindo pessoas. Quando na verdade a política que nós temos na era contemporânea, ela não deve se pautar por aí, ela deve rebuscar a ética. Mas aqui no Brasil ainda é muito corrente, especialmente por conta dessa ditadura de partidos políticos que nós temos, em que a política deve ser política de resultados em busca pura e simplesmente do poder. Não existe um programa por parte de partidos de governo, de governabilidade, para estabelecer, por exemplo, transformações na sociedade, para diminuir a desigualdade de modo efetivo, que não seja apenas no discurso, porque discurso para diminuir as desigualdades, discurso para acabar com a pobreza, apareceram muitos no Brasil, no século XX, desde o pai dos pobres, que era Getúlio Vargas, né, passando por os governos do PT, né, e assim por diante. Então, na realidade, vocês observem um exemplo só apenas, a política de coligações, né, o movimento que existe nas eleições, que busca justamente tentar harmonizar até interesses conflituosos só e somente só na ocasião da eleição e para compor o governo, justamente para tomar poder. E ainda se defende no Brasil esse tipo de postura, quando na verdade nós poderíamos ter vivido um avanço desde, por exemplo, de 100 anos para cá, para que a gente pudesse, por exemplo, ter uma outra postura do Estado, que o Estado na verdade não fosse um Estado perdulário e nem o chamariz para, vamos dizer assim, para saqueadores, né? Pessoas que buscam saquear as finanças do Estado, desviar dinheiro, desde do prefeito do interior da Paraíba até um presidente da República, ministro de Estado, etc.,
que na verdade é dinheiro público, é dinheiro do pagador dos impostos. Quem defende ainda essa separação e esse maquiavelismo requentado de que a política deve ser de resultados e a ética deve ficar afastada porque a política é assim, ele só pensa em termos de Brasil, na perspectiva dessa tradição que existe no Brasil. Porque se isso fosse universal, nós não teríamos países desenvolvidos em que a política não é assim, em que a política não, vamos dizer, se estabelece com essa separação, como se o homem público que desejasse ingressar na política tivesse que honrar o cargo em benefício do bem maior, em benefício da comunidade. Nós não teríamos, por exemplo, países desenvolvidos em que inclusive a punição para corruptos, não que não existam corrupção, em alguns países existe, mas o percentual é mínimo. E quando é, em relação ao Brasil, obviamente, e quando se é descoberto, há punibilidade. Aqui no Brasil, ao contrário, né, políticos de renome envolvidos com corrupção merecem a condescendência de outros poderes, como o Poder Judiciário, e concorre a cargos políticos, concorre a cargos eletivos, como se nada tivesse acontecido. Então, essa separação da ética da política, no Brasil, na verdade, é uma separação arbitrária que não é condizente, inclusive, com a política atual. E a política que se diz que é política, que se exerce aqui no Brasil, não é uma política universal que se tem em muitos países do mundo. Bom, essa é a nossa reflexão para hoje. Um abraço a todos e até lá.